Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Leveza de Ser. Eu sou a Camila e eu venho nesse vídeo conversar um pouquinho sobre o eclipse de 14 de março de 2025. Amanhã, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, amanhã nós teremos um eclipse lunar. O eclipse lunar é um encontro, vamos dizer, uma explosão, onde o Sol nesse momento se encontra em Peixes e a Lua está no seu oposto complementar, então uma oposição entre signos opostos e complementares, né? Então quando a gente tem esse aspecto, a gente tem um estouro da Lua cheia, especificamente o de amanhã é uma Lua cheia que a gente diz Lua de sangue. Então ela vai ter um aspecto mais avermelhado, ocorre de madrugada, não lembro, acho que 1 e 3 da madrugada, do dia 13 para o dia 14, e ela envolve, né, alguns personagens muito importantes. Lógico que a protagonista nesse momento é a Lua em Virgem. Então, se você tem aspectos, né, se você tem planetas, se você tem estélio, uma concentração energética aí no seu mapa natal em Virgem, ou principalmente se você tem Sol, Lua, ascendente em Virgem ou Peixes, vocês vão sentir, quem tem aspectos fortes, né, nesses dois signos, nesse eixo, vai sentir muito mais, mas enfim, a gente tem outros convidados para esse momento, para esse convite, né, eu tô chamando esse evento um convite ao descontrole, ao caos. Então é um convite para a gente se libertar de tentar controlar qualquer coisa nesse instante, né? Então liberte-se da necessidade, ou nem por um segundo tente controlar nada nesse instante, porque a gente não vai conseguir, tá? O nodo norte está em Peixes. Nesse momento a gente tem um estélio em Peixes, e na oposição com esse eclipse a gente vai ter a Lua e o nodo sul em Virgem, fazendo uma tensão, tá? Então, desde que o nodo norte ele acionou esse sentido da humanidade, de destino da humanidade na direção das forças piscianas, eu particularmente venho me sentindo muito diferente em que sentido? Com muito mais sono, uma leseira absurda, minha vida tá um total caos e descontrole. Então eu programo uma coisa, tudo sai da minha programação, porque eu tenho Sol em Virgem, por exemplo. Então, se eu programar que eu vou na médica amanhã, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa naquele exato momento, vai ter um monte de adversidades ali que eu vou ter que provavelmente remarcar essa médica ou atrasar, enfim, né? Já entreguei, já me rendi, até porque desde a minha revolução solar, meu ascendente está em Peixes. E temas como sacrifícios, aceitação radical, render-me às forças maiores do destino e do universo, já estão ali tocando o ápice da minha vida. Então, na verdade, eu já venho sentindo isso desde o meu aniversário, quando eu fiz a minha revolução. Antes, quando eu fui ver que o ascendente estava em Peixes, eu falei, vai ser aquele ano em que eu tô convidada, né, a me entregar à vontade maior, e isso vai acontecer com toda a humanidade enquanto o nodo norte estiver em Peixes. Então nós passaremos por certas circunstâncias do destino, da vida. Nós seremos, vamos dizer que nossa vida a gente vai passar por certas circunstâncias que a gente não vai ter controle nenhum de determinadas situações, de determinadas questões muito ligadas ao simbolismo e à força arquetípica de Peixes, como por exemplo os karmas, as tendências, as doenças, as neuroses, né? Uma grande epidemia de doenças mentais, a gente começa a ver isso bem, cada vez mais claro.
É só você, né, ter um mínimo de consciência que você vai entender que o que está acontecendo nas redes sociais, assim, é fora do comum. Gente que pega o celular pra chorar, né, assim, umas coisas que eu falei, sinto muito, né, alguém que tá passando muito alguma coisa não vai pegar o celular pra ficar numa live chorando, então, coisas assim que chegam a beirar aberrações, realmente. Então, dizer que isso tem uma normalidade, nem um pouco, né, são assuntos e são temas muito piscianos, e que existe uma linha muito tênue entre, a gente precisa entender, espiritualidade, criatividade e loucura. A linha é ali, ó, são assuntos de casa 12, tá? Bom, o que é importante a gente entender? O que acontece num eclipse? Um eclipse é um momento onde a gente tem a luz e a sombra em posições, em situações opostas, e que a nossa sombra, o nosso inconsciente, ele é eclipsado, ele é iluminado. E aquilo é muito visto nas áreas aonde estão ocorrendo os eclipses. Então, onde a gente tem virgem, onde a gente tem peixes. Então, nesse momento vai ser eclipsado as questões, as sombras de virgem. Na casa, na área onde a gente tem virgem no mapa, todo mundo tem, galera. Todo mundo tem virgem no cinturão. Só você olhar aqui, ó. Nesse cinturão da mandala astrológica, aonde está a virgem ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu mapa, para vocês entenderem qual vai ser o martelo, a gente chama martelo de Thor, essa oposição que vai ocorrer entre a Lua, Nodo Sul em Virgem, tá? E todos os outros astros em Peixes. Então, Nodo Norte, o Sol, o Netuno, né? Tudo ali em Peixes. A Vênus está retrógrada em Áries e o Mercúrio, né? Esse outro ator muito conhecido, né? Nessa peça cósmica, ele vai ser convidado a entrar no palco em seu movimento de retrogradação também no sábado, em Áries. Mercúrio começa a retrogradar no sábado. Eu já tô sentindo desde domingo bug nos aparelhos eletrônicos, então sentindo meu microfone, meu AirPod essa semana, um chute atrás do outro, internet oscilando pra caramba, dificuldade em subir vídeos, eu atendo online o dia inteirinho. Então, além de astróloga, eu sou psicoterapeuta indiana, sou taróloga, enfim, tenho um consultório físico aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Então, já tô falando isso porque quem precisar dos meus serviços, ou que gostaria de fazer um ramo comigo, ou iniciar, né, a terapia transpessoal, a perspectiva junguiana, meus contatos estão aqui embaixo no quadro de descrição. Mas eu vou mostrar através da mandala, por exemplo, a partir da onde você tem virgem e peixes, aí todo mundo tem. Então eu tenho aqui, ó, peixes aqui na primeira casa do ascendente, segunda casa, terceira casa, eu tenho peixes aqui, tá? Então essa galera tá tudo aglomerada aqui. E Áries eu tenho aqui, então tá no meu fundo de céu, casa 4. Aqui a gente eu já tenho o Mercúrio aqui, e já tenho a Vênus aqui, que já tá no movimento de retrogradação. E aqui do outro lado, na casa 3, a gente tem aqui, né, aquele símbolo de ferradura, que é o Nodo Norte, que eu falo, aprendam. Nodo Norte, gente, eu considero o conhecimento do Nodo Norte mais importante para a realização do nosso destino aqui na Terra. Primeira coisa que eu olho no mapa, onde está o Nodo Norte da pessoa, até antes do Sol, né? Aliás, o Sol eu olho no Nodo Norte, porque tudo que acontece na vida daquele indivíduo é para direcioná-lo, atraí-lo, guiá-lo em direção ao maior ponto de evolução, propósito da alma, que é o Nodo Norte. Então tá tudo lá. Nesse momento nós temos o Nodo Norte em Peixes, nós temos Netuno
em Peixes. Nós temos aqui ainda Saturno terminando o finalzinho do seu trânsito em Peixes, que ele vem, acho que é 2 anos e meio, 3 em Peixes. Ele vai para Áries daqui a pouco. Na verdade, Saturno e Netuno vão entrar em Áries daqui a pouco. Então a gente tem uma energia bem bipolar no ar, né? A gente tem uma energia bem passiva-agressiva. Então muita atenção, tomar consciência dos nossos próprios comportamentos, tá? Porque uma vez que a gente tem uma Vênus retrogradando em Áries e um Mercúrio em Áries que vai retrogradar, acho que a partir de sábado, então a gente tem uma energia de ação, de atitude, de coragem, de ímpeto, de movimento e todo um estélio, um aglomerado em Peixes que fala de passividade, compreensão, entendimento, empatia, loucura, fantasia, aflições, sacrifício em Peixes. Então, hora eu quero e outra hora eu quero tipo, mais tadinha, mais não sei o que. Então, a gente pode sentir muito isso no ar. Tomem consciência do próprio comportamento para encontrar o que? Um equilíbrio, uma medida. Nesse momento, a gente tem que entender para onde fluem, né? Qual o sentido, o fluxo do universo, para onde ele está mandando a gente olhar, seguir, atuar, incorporar, elaborar, né? Os temas piscianos naquela casa, naquela área onde ele está. Por exemplo, o meu tá aqui na casa 3, porque eu tenho um ascendente aqui em Capricórnio. Meu Sol, ele tá bem aqui, ó, na cúspide, bem aqui, na cúspide da 10, da 9 com a 10. Meu Sol aqui em Virgem. Legal, né? Tipo 29, horrível, né? Todo mundo já sabe, assim, bem caro. E aqui nessa posição vai estar a Lua no eclipse. Amanhã vai estar a Lua, ela vai estar bem aqui, tá? Em Virgem. No meu cai bem na casa 9, que é uma casa da mente superior, da expansão dos horizontes, das filosofias, a casa de Deus, da expansão da consciência, né? Buscar por elevar-se na vida. Eu tenho meu Sol e minha Vênus nessa casa aqui, mas na verdade o meu Sol ele tá bem entre a 9 e a 10. E o Nodo Sul, que vai ser o oposto aqui, o símbolo oposto da ferradurinha, o Nodo Sul vai estar aqui, ó, o Sul em Virgem. Então, o que isso significa? Ele vai estar fazendo um cabo de guerra, uma oposição entre essas duas, no meu caso, mente inferior e mente superior. Então, a minha mente aqui inferior está pedindo para olhar para as energias piscianas, ou seja, para apaziguar a minha mente, para tranquilizar, para relaxar, para perdoar, para ser compassivo, para aceitar o destino assim como é aqui agora, para aquietar. Então, para buscar até ferramentas, recursos, meios, métodos, aonde eu consiga buscar essa paz, esse equilíbrio interior através até da mente, do pensamento, da comunicação, da expressão. Só que Virgem vai estar puxando para o outro lado. E como vai ser eclipsado, e quando a gente fala de eclipse, a gente lança uma luz na escuridão. Do quê? Dos aspectos virginianos sombrios, porque é Nodo Sul. Nodo Sul a gente sempre olha para a natureza mais sombria, do astro, ou seja, do planeta, do signo em que ele cai, o signo que ele cai, a roupa que ele está vestindo. Então, a forma como ele vai, vamos dizer que o planeta é o ator e o signo é a roupa que ele veste naquele momento, ou o papel que ele encena, tá? Então, o que vai ser, que já foi pra mim, essa semana pra mim ficou bem claro, eu tive, foi bem complexo interiormente, assim, dentro de mim, foi bem complicado, porque a gente vai, o que a gente sente nesse cabo de guerra, né, entre Peixes e Virgem? O que pode estar iluminando nesse momento, de acordo com a casa que cai no seu mapa, pessoal? Aonde a gente se mantém muito enraizado aos pequenos detalhes, aos excessos de julgamento, crítica, perfeccionismo, a um ponto tão inconsciente e excessivo de nos levar a ficar doente, a nos levar a nos auto-sabotar, a nos consumir internamente, energeticamente,
acabando com a nossa energia, inclusive, e esse excesso podendo até levar em acabar com os nossos relacionamentos, impedindo que eles sejam, né, harmônicos, equilibrados, tranquilos, leves e suaves. Então vai estar mostrando a gente está muito crítico, onde a gente está muito desorganizado, muito prostrado, muito parado, tá? Para onde que, de fato, como que você tem que equilibrar, aonde que você tem que colocar um equilíbrio entre o caos e a ordem aí na sua vida, porque pode estar gerando realmente algum desequilíbrio em termos emocionais, mentais, psíquicos, energéticos. E olhando pelas forças arquetípicas virginianas, isso pode trazer ambos. O eixo Virgem Peixes fala da saúde física, do bem-estar físico, da purificação. Virgem é um signo de purificação. Então pode mostrar aonde a gente precisa purificar. Então que hábitos que a gente tem que se libertar, que tipo de vícios a gente tem, né, que romper nesse momento. E isso pode vir num ponto do que? Vamos supor, às vezes a pessoa vem cometendo isso inconscientemente, ó, história, então vem manifesta na última camada na física, como às vezes uma doença, pode ser crônica ou não, ou pode ser temporária ou não, ou o excesso, talvez a pessoa tá muito workaholic, muito apegada às pequenas coisas, porque o Nodo Norte está convidando a humanidade a olhar para cima, para o alto, para as forças divinas, buscar isso, buscar o sentido da unidade, da plenitude, do render-se. Tem muitas coisas, gente, nesse momento, ativando o Nodo Norte aqui, né, essa cabeça do dragão, em conjunto com esses outros, Saturno, ele vai cobrar isso da gente. Você está sonhando muito, mas você está trabalhando de forma prática para colocar esses seus sonhos, né, manifestar eles em realidade? Ou você só está viajando? Se só estiver viajando, o Saturno vem te trazer para a realidade desse eclipse, tá? Você está procrastinando muito no quê? Ou você está excessivo em maus hábitos sobre o quê? O que está desequilibrando a sua saúde física? A física é a última, mas aquilo para manifestar, estourar no físico, é porque ele já vem vindo das outras camadas. Nós somos seres tridimensionais, nós existimos aqui nessa dimensão física dessa maneira, mas os nossos corpos, quando a gente fala expandir a consciência, o que significa? Significa estar aqui, mas a sua consciência, você tem uma consciência de quarta, quinta dimensão, que transcende, por exemplo, tá? Então, mais ligada ao quê? A fonte divina, mais ligada à unidade, que não tem nada que nos separe, somos todos um. É muito a energia de Peixes isso, de olhar para o próximo com compaixão, sabendo que ele é um pedaço de mim, eu sou um pedaço dele. Nós somos todos filhos, né, do mesmo pai, da mesma, todos nós somos centelhas da força maior. E Peixes convida a humanidade nesse momento a transcender essas questões tão difíceis que podem vir de ordem virginianas, de excessos ligados ao arquétipo virginiano, e para se render, para não tentar controlar as coisas que você já viu que fluem em outra direção. Então, para se libertar de ficar muito excessivo na sua mente, né? Um overthinking, um pensar e pensar o tempo inteiro. Ele vai iluminar essas questões, mas de uma maneira mais tensionada para algumas pessoas, aí dependendo do que você carrega, né, na sua bula pessoal cósmica, que é o seu mapa, a sua prescrição. Eu digo que é prescrição divina, quando a gente vai reencarnar, Deus fala, vamos fazer uns ajustes aqui, vou prescrever o seu mapa, isso aqui, ó, você tá entendendo? Você concorda e pede, aí você fala, não,
né? Aí a gente cai, tem a lei do esquecimento, mas enfim, o mapa vai mostrar onde que é, o seu mapa pessoal vai mostrar onde que é pra você, mas o eclipse, ele vai falar sobre isso, tá? Sobre o nodo norte em peixes, para quem tem o nodo norte em peixes de mapa natal, vai estar passando por um retorno nodal. Ele faz, né, esse retorno para o mesmo ponto do seu nodo norte natal a cada 18 anos. Então, se você quer entender como isso funciona, olha, faz uma retrospectiva mental dos eventos da sua vida há 18 anos atrás. Eu me lembro muito bem, né, que há 18 anos atrás, foi 2007, 2008, foi um ano muito impactante para mim, porque eu tive que me render a situações que eu não tinha controle nenhum, mas que eu me coloquei nelas através do meu excesso virginiano de cobrança, de perfeccionismo, de exigência, de crítica, de julgamento a mim mesma, uma autodestruição, e ao próximo também, né? Uma pessoa 18 anos atrás bem insuportável. Isso aqui a gente consegue falar hoje, depois de tantos anos de trabalhar isso mesmo, né? Então, é muito desenvolvimento, terapia, espiritual, muita busca, realmente. Mas, enfim, então vale a pena porque houveram e continuam e ocorre direto muitas purificações que esse, né, é o ideal solar de Virgem. Então, 18 anos atrás, eu lembro que esse eixo, eu estava muito doente, né? Eu recebi diagnósticos assim, bem complicados. Eu descobri assim, erroneamente que eu tinha vários sintomas, então eu estava passando por uma dificuldade no sistema global, no meu organismo, e eu não entendi ainda que era de ordem emocional, psicossomática, né? Não entendi ainda. E eu lembro que eu fui diagnosticada, assim, eu possuo 7 doenças autoimunes, né? E nessa época elas estavam todas se manifestando. E foi bem grave. Eu lembro que os médicos falaram pra mim que eu não sobreviveria por 6 meses, porque até mieloma múltiplo na época eu tinha tantos desequilíbrios, né, que meus exames de sangue assim, eram pior que o outro. Eu nem sabia que existia tanta doença e naquele momento foi bem chocante. Então essa foi a primeira situação que me colocou a me entregar à espiritualidade e à fé e buscar. Então eu descobri, né, então são coisas que estão para muito além do nosso controle, e depois isso fez com que eu manifestasse uma vontade muito grande de ter filho. Naquele momento eu tinha 24 para 25 anos, já era casada, né, no meu primeiro casamento, pai da minha filha. Naquele momento eu falei, nossa, se eu tiver filho, vou ter quando? Toda doente, será que vou conseguir ter filho? Será que não? E me deu, no nodo norte em câncer, então a gente... E continuamos fazendo os exames, descartou, então foi uma bênção, um milagre, que não era mieloma múltiplo, mas que eu tinha, assim, 7 doenças autoimunes ali. E eu fui buscar, apesar de todos os diagnósticos, se tudo ser muito negativo, fui buscar engravidar e vi que eu tinha também um início de câncer no colo do útero. Naquela época, assim, foi muito rápido, só tinha acho que um especialista que fazia uma cirurgia a laser, e tinha que o convênio nem cobria, e enfim, fui encaminhada para o Dr. Flávio Zucco, então ele era o que fazia. Eu internei no Hospital Santa Catarina, fiz a cirurgia, não falamos para ninguém na minha família, a gente precisou fazer empréstimo, inclusive, para pagar, porque era caríssimo. E aí o sonho de engravidar ficou bem mais complicado naquele momento, né, com toda essa notícia.
Então já vinha do diagnóstico da síndrome de Sjögren, do Hashimoto, fenômeno de Renault, artrite reumatoides. Aí na sequência ainda, graças a Deus que aconteceu isso para eu poder me mover para ir buscar teu filho e descobrir nos exames que deu tempo de fazer a cirurgia e retirar, enfim. Depois, quando retornei ao médico, questionei, a primeira coisa foi sobre se poderia, quanto tempo poderia tentar. Eu falei, olha, acho difícil agora, nesse momento você vai se recuperar e tudo mais. Então tirou ali, né? Então você vê quantas coisas que contrárias, além da vontade, do desejo, contrárias, eu só tinha que entregar, que me render, que ter fé. Nesse momento eu fui buscar, eu sou universalista, então assim, eu vou buscar a minha fé de diversas maneiras, aquela que mais ressoa comigo, que faz sentido. Eu não tenho preconceito de espécie, nada. Eu sou muito aberta realmente para tudo. Naquele momento eu fui, foi um ano, você vê, no Norte em Peixes, Frei Galvão estava sendo canonizado no Brasil, e eu assisti, fui buscar, mesmo, né, assim, vamos dizer, pela ordem médica não ter chance nenhuma, mas eu fui buscar, fui me entregar, fui me render, fui focar realmente na minha fé. Eu falei, a última palavra vem do alto, vem de Deus. Deus tem um plano perfeito pra gente, nosso plano é falho, dele não. E eu fui buscar minha fé, já sabendo ali que tudo era contra. Me tornei devota na época, nossa, eu fiquei, né, fiz promessa, me entreguei. O que o Mol do Norte em Peixes pede pra gente, que é como se fosse, né, e dali eu lembro que a gente foi viajar e tudo mais, não tava fértil, não tava nada. Gente, eu sei que quando eu retornei depois, um mês e pouco depois, eu tive uma dor no pé da barriga, e como eu já vinha doente há muito tempo, eu tinha questões também no rim, tinha operado já 3 vezes, litíase renal, bilateral, e eu falei, é cálculo de novo. Fui com uma amiga minha no hospital, no São Camilo. Aí cheguei, o médico falou, eu falei, doutor, deve ser cálculo, com certeza, tal. Eu acho que pedir aí, ver o que tem pra fazer, ver se onde tá parado, se vou tomar medicação ou não, ou se vai precisar fazer alguma intervenção pra tirar. O doutor falou, não, mas não tem, você não tem mais nenhum outro sintoma? Eu falei, nossa, pra padecer subir escada, minha mão tá doendo. Aí ele, você tá atrasada no seu ciclo? Eu falei assim, não, acabei de passar recente por uma cirurgia, nem tenho chance, era meu sonho. Aí eu contei a história pra ele. Ele, posso pedir um beta? Posso escolher um beta? Não pode. Mas porque eu falei, porque não quero ter que gerar uma expectativa e me frustrar depois, apesar de eu estar, trabalhando isso na minha fé, mas eu não quero. E ele não falou nada. Tudo bem, tá bom. Dali acho que 2 ou 3 horas volta para ver o resultado. Eu sento na cadeira lá na sala, ele começa a dar risada, e eu já assim, tava muito na sombra de virgem. Pode falar. Tem que de pior tem aí, negativa, tudo isso é virgem. Ele falou assim, eu tenho, você quer boa ou má notícia? Eu falei, dá lá primeiro. Muito ruim? Ele, daqui 9 meses você tá boa, daqui 9 meses passa. Eu falei, um tratamento de 9 meses? Aí ele falou assim, sim. Depois que seu neném nascer, parabéns, a senhora tá grávida. E aí foi um milagre, Eu vi um puta de um milagre, que imagina, aquele momento que a minha filha tem 16 anos hoje, 17 esse ano. E quando aconteceu tudo isso, tava meu milagrinho lá, tava no meu forninho. E ela foi um verdadeiro milagre, ela é um verdadeiro milagre, Foi uma gestação bem difícil, mas nessa pequena história eu pude sintetizar um pouquinho do que a gente vive no período no do Norte em Peixes, no do Sul em Virgem. Muitas questões envolvendo, saúde, espiritualidade, fé, render-se ao divino, sacrifício,
as questões que a gente não controla e tem que aceitar, tem que se render. Mas quando a gente entrega, quando a gente confia, quando a gente se rende, um milagre acontece, né? A graça aparece. E o plano de Deus, ele se faz muito melhor do que nós. Então, aconteça o que acontecer nesse momento, não controla, vai buscar fé, vai buscar Deus, vai buscar espiritualidade. Porque a última palavra, a mais importante, vem de cima, vem do alto, vem dele. Não se esqueçam disso, tá? Para quem acredita, para quem tá alinhado, para quem tem fé, o céu não é o limite, não é, né? Então lembrem-se disso nesse período, e esse é o primeiro de 4 eclipses, tá? Sempre são 4 no ano. Esse é o primeiro de uma série. Na verdade, teve um pré lá em 17 de setembro. Tenta lembrar o que aconteceu em 17 de setembro do ano passado e tentar lembrar o que aconteceu há 18 anos, 17 anos atrás na sua vida. Que você vai conseguir iluminar bastante. Iluminar é o que acontece no eclipse, né? O eclipse são grandes portais no tempo. A gente consegue libertar, acionar, mas também tem aquela questão que às vezes que alguém que não tá muito legal e o karma já tá próximo a findar. Os peixes é o último signo do zodíaco que encerra a mandala zodiacal, então tem esse simbolismo também de aceitar quem já cumpriu, né, a sua jornada, os seus karmas, e se liberta e agradecer pelo que viveu, pelas memórias. Então, peixes traz tudo isso. Para mim, o principal sentido é acreditar, ter fé, realmente agarrar-se a Deus e a espiritualidade, as forças do universo, nesse momento, pelos próximos 18 meses. Porque sim, a gente está sendo convidado a se sacrificar, a acreditar, a se render. Pode existir muito descontrole, muito caos, realmente, muitas coisas que a gente não entende, mas esse não é um momento. Virgem é mercurial, é a razão, é a mente inferior ali, mercurial, que quer entrar nessa dualidade, né? Peixes é a compreensão da alma, é o retorno à unidade. Então, a vida por si só é um mistério. Renda-se a esse mistério nesse exato momento. Porque quando a gente se rende, aí o milagre, as bênçãos, a graça pode descer do céu. Tá bom? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Gratidão, namastê. Bye.